Meus amados, hoje eu quero partilhar com vocês sobre um assunto que tem a ver com você e comigo, com todos nós. Não há ninguém neste seleto auditório que não precise de tomar decisão sobre esse tema. Então abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeiramente em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Versos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Segundo texto, Lucas 17, versos 3 a 5. Está escrito: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Finalmente o texto de Colossenses, capítulo 3, verso 13. Abra comigo, por favor. Colossenses, capítulo 3, verso 13. Está escrito: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu quero falar sobre perdão. E eu estou convencido de que todos nós precisamos deste assunto, porque nós não viemos de uma família perfeita. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita, mas hoje ou mais amanhã nós vamos ter motivo de queixas uns contra os outros. Mas hoje ou mais amanhã nós vamos nos frustrar com alguém. Mas hoje ou mais amanhã as pessoas nos decepcionarão e nós vamos decepcionar as pessoas. Por isso, não tem saúde emocional, não tem saúde física, não tem saúde espiritual sem o exercício do perdão. Quem não perdoa não tem paz. Eu quero então afirmar para vocês que é muito fácil, eu até admito isso, pastor Rubem, muito fácil pregar um sermão sobre perdão. Não é fácil, entretanto, perdoar alguém que nos machuca. O perdão não é natural. O perdão é uma obra da graça de Deus no nosso coração. A nossa natureza não clama por perdão, ao contrário. A nossa natureza clama por pé, mão por mão, queimadura por queimadura. A nossa natureza clama por retaliação. Porém, não há cristianismo sem perdão. Porque todos vocês que vieram aqui nesta noite, se são de fato cristãos, se já nasceram de novo, já foram regenerados,
todos vocês já foram perdoados. Ninguém entra no céu sem ser perdoado. E ninguém entrará no céu sem perdoar. Então, este é um assunto que tem a ver com você e comigo. Eu quero aqui olhar esse texto na perspectiva dos 3 textos que lemos. E a primeira pergunta que eu quero fazer é esta: por que perdoar? É o texto de Colossenses 3. Por que eu preciso perdoar? E a primeira razão por que eu preciso perdoar é porque eu já fui perdoado. E se eu já fui perdoado é porque recebi de Deus um novo coração. Portanto, eu tenho uma nova natureza, uma nova mente. Portanto, faz parte da natureza de um crente perdoar. Se você encontrar uma pessoa que diz: eu sou crente, mas eu não perdoo. Eu sou crente, mas aquele fulano passou dos limites. Eu não perdoo. Jesus nos ensinou a orar assim: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu não perdoo, eu estou clamando por juízo e não por perdão sobre a minha vida. Se você tem um novo coração, você é um crente que perdoa. Mas mais, nós precisamos perdoar porque temos motivos de queixas uns contra os outros. Quem nunca falhou? Quem nunca errou? Quem nunca proferiu uma palavra mal proferida, que acabou machucando alguém? Quem nunca aqui saiu do ponto, perdeu o equilíbrio, destemperou-se, irritou por demais, agrediu alguém com um silêncio, com um semblante pesado, com palavras pesadíssimas? Quem nunca fez isso? Portanto, o fato de nós sermos crentes não nos isenta, não é desculpa, mas não nos isenta de cometermos erros. Por exemplo, quem de nós duvida que Paulo e Barnabé eram santos homens de Deus? Houve um momento na vida deles que houve tal desavença entre eles, que não puderam caminhar juntos mais. Quer dizer para você que os líderes religiosos também pecam, também erram. Você que é crente há tantos anos também erra. Portanto, se entre os maiores expoentes da fé cristã chegou o ponto de haver desavença, quanto mais você e eu, sujeitos a machucar alguém, a ferir alguém, a decepcionar alguém. Por isso temos que perdoar. Mas você e eu precisamos perdoar em terceiro lugar, porque nós já fomos muito perdoados. Muito perdoados. E a Bíblia, quando fala do perdão de Deus por você e por mim, ela usa algumas expressões. Por exemplo, Deus desfaz os nossos pecados como a névoa. Quem já dirigiu aqui pelas estradas brasileiras, que não são tão boas assim, em boa parte do Brasil, e às vezes um nevoeiro denso, muita densidade do nevoeiro, e você entrou até em pânico, porque não enxergava a estrada direito, mas de repente vem a luz do sol e bate, e aquele nevoeiro se dissipa, acaba, tudo fica claro. A Bíblia diz que Deus faz com os seus pecados do mesmo jeito, Ele desfaz o seu pecado. A Bíblia diz que Deus lança os seus pecados para trás das costas dele, para dizer, ficou para trás, não estou contabilizando mais. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. E aqui a ideia não é de Deus ter amnésia. Deus não tem amnésia, Deus não tem perda de memória. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele vê tudo, Ele sonda todos. Mas a Bíblia diz que Ele não se lembra mais, no sentido de que Ele nunca mais joga no seu rosto um pecado que perdoou você.
Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. O perdão de Deus é completo, o perdão de Deus é cabal, o perdão de Deus é eterno. Mas a Bíblia diz ainda que Deus afasta de nós os nossos pecados, como Ele afasta o Oriente do Ocidente, como Ele afasta o Norte do Sul. Deus pega o seu pecado e coloca tão longe de você, como o leste está do oeste, como o norte está do sul. Mas a Bíblia diz mais. A Bíblia diz que Deus perdoa os seus pecados e lança-os nas profundezas do mar. Naquela época não tinha todos os elementos de sondagem das profundezas marítimas como se tem hoje. E Corrie ten Boom, que sobreviveu ao Holocausto, disse mais, que além de Deus pegar os nossos pecados e lançá-los nas profundezas do mar, coloca-lhe uma placa: é proibido pescar aqui. Deus não fica retornando aos pecados que eu já perdoo você. Na parábola que Jesus contou do filho pródigo, vocês se lembram que o pródigo saiu de casa, gastou perdulariamente o dinheiro da herança, viveu uma vida dissoluta, fez tudo errado, irresponsavelmente. Ao voltar para casa maltrapilho, mal cheiroso, amarrotado pela vida, pensando que o pai poderia no mínimo ou no máximo fazer dele um jornaleiro, um trabalhador comum da sua casa, é surpreendido quando o pai o corre, quando o pai abraça, quando o pai beija, quando o pai manda trazer sandália nova, roupa nova, anel novo, e dê um recado: vai lá e mata o bezerro cevado, que era preparado para uma ocasião muito especial. E disse mais: porque esse meu filho estava perdido e foi achado, esse meu filho estava morto e reviveu. Não houve uma palavra do pai dizendo: filho perdulário, eu não avisei que você não devia sair de casa, agora você chega aí todo arrebentado, eu não te falei, seu irresponsável. Não há nada disso. Há perdão, há graça. É isso que Deus faz com você, é isso que Deus faz comigo. Perdão gracioso, perdão imerecido, perdão eterno, perdão completo. Mas me permita uma pergunta: você tem ideia qual é o tamanho da sua dívida com Deus? A Bíblia trata pecado como dívida. Quanto você deve? Quanto você deve? Se você tivesse que pagar, quanto você teria que pagar? Me permita dizer isso: não há uma pessoa nesse auditório que possa chegar para Deus e: Deus, eu vou pagar tudo, eu vou saldar minha dívida contigo, eu vou entrar no céu pelo meu mérito, não vou ficar devendo um centavo. E a resposta é: isso é impossível. E Jesus ilustrou isso de uma maneira tão bonita na chamada parábola do credor incompassivo, quando narrou que um rei acertava conta com seus súditos e encontra um que lhe devia 10.000 talentos, e esse homem, não tendo como pagar a dívida, clamou por misericórdia, e o rei perdoa a ele a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente, aquele homem perdoado encontra alguém que lhe deve 100 denários, também não tendo com que pagar. O homem pediu paciência. Ele disse: não, comigo não é assim não, eu não tenho paciência não, paga o que você me deve, senão eu boto você na cadeia. O rei ficou sabendo da história, chamou o cidadão e disse: servo malvado, eu perdoei a você 10.000 talentos, você não conseguiu perdoar o seu conservo 100 denários? Pois agora você vai ser entregue aos verdugos, aos flageladores da alma, até que você pague o último centavo. É claro que a figura de Jesus não é pagar, porque ele não conseguia pagar.
O que Jesus está dizendo é que ele nunca sairia daquela prisão, nunca deixaria de ser afligido, flagelado, açoitado pelo chicote da consciência. Irmãos, a parábola que Jesus contou é mais do que uma parábola, é uma hipérbole. Isso porque nenhum judeu podia dever no primeiro século 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia desse valor, a Bíblia diz que no período áureo de Israel, mais rico de Israel, foi o período de Salomão. Quanto entrava nos cofres da nação durante um ano inteiro? Está escrito lá que eram 666 talentos por ano. Portanto, 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Na época, o salário do trabalhador era 1 denário por dia. Para um cidadão juntar 10.000 talentos ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Ora, essa dívida é impagável. E Jesus contou esta parábola com uma cifra tão astronômica, exatamente para nos mostrar que a nossa dívida com Deus é impagável. Porém, Deus nos-la perdoou completamente, cabalmente, totalmente. Foi isso que aconteceu na cruz, quando Jesus, ao morrer, a 6ª palavra da cruz foi esta: está consumado. Na língua grega é uma palavra só, tetelestai. E tetelestai literalmente significa está pago. Está pago. E ele pagou sua dívida não com ouro, não com prata, mas com o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Sua dívida está quitada com Deus. Ele perdoou completamente. Mas quem é perdoado precisa o quê? Perdoar. Porque agora o homem que fora perdoado de 150.000 anos não consegue perdoar a dívida de 3 meses e 10 dias. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Você e eu nunca podemos afirmar para alguém: eu não perdoo você. Não perdoo. Você me machucou muito, você me feriu muito, você me humilhou muito, você me deu muito prejuízo. Eu não perdoo. A Bíblia diz que você e eu precisamos perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Eu tenho certeza que perdão não é fácil, não. Não é fácil. E eu já tive, pastor Rubem, muitas dores na vida, muitas. Mas a dor mais intensa que eu já sofri ocorreu no dia 2 de agosto de 1982. Estava começando meu pastorado em Bragança Paulista. E meu irmão, e eu sou filho caçula, o meu irmão acima de mim, no dia 1º de agosto, dia anterior, tinha completado 27 anos, pai de 2 crianças lindas. E no dia 2 de agosto, ele foi brutalmente assassinado. Não por um estranho, mas pelo primo primeiro da sua mulher, com 11 golpes de faca, todos mortais. Quando eu recebi o telefonema, a dor foi tão avassaladora que eu perdi a voz. Porém, quando Deus trouxe as forças a mim, a primeira palavra que eu proferi foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou minha vida tornar-se um inferno. Ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. O que eu posso garantir a vocês é que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura. O perdão liberta. O perdão restaura.
O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Se Deus me perdoou uma dívida que eu nunca podia pagar, eu nunca posso dizer para alguém: eu não perdoo você, porque a Bíblia me ensina que eu devo perdoar, assim como Deus em Cristo me perdoou. Essa é a razão por que você precisa perdoar, porque eu preciso perdoar. Mas vamos ao texto de Mateus, por gentileza. Mateus 18. E antes de entrar em Mateus 18, eu preciso dizer algo ainda para você. Antes de entrar em Mateus 18, 21 e 22. Você não apenas é chamado por Deus para perdoar quem machucou você, quem fez você sofrer, mas você precisa perdoar a você mesmo. Nós pastores, pastor Rubem, talvez tem mais pastores e deve ter aqui no auditório, lidamos com isso com muita frequência. Gente que está doente emocionalmente, porque um dia cometeu um erro, um deslize, um pecado moral, e esta pessoa começou a afligir a si mesma com o chicote da culpa, e nunca se perdoou. Ou é um trauma de infância, ou é um abuso sofrido na infância, ou é a agressão de pai e mãe, ou uma agressão do marido, uma agressão de um patrão, de uma pessoa que subjugou, que oprimiu. Eu estava pregando em São Paulo há algum tempo, e aproxima-se de mim uma mulher de 60 anos. Ela me mostrou a palma da mão rasgada. Ela disse: pastor, o senhor está vendo a minha mão rasgada com cicatriz? Eu falei: estou vendo, claro. Ela me disse: eu fui esfaqueada pela minha mãe quando eu tinha 10 anos. Ela me disse: eu odiei a minha mãe 50 anos. Eu enterrei a minha mãe e eu não a perdoei. Sabe o que está acontecendo? Essa mulher estava tomando um veneno lento, mortífero e destruindo a si mesma. Que quando você não libera perdão, você adoece. E quando você adoece, você começa a ficar no cipoal da mágoa. E de repente você nem perdoa você mesmo e nem libera perdão para o outro. Estava num congresso de médicos lá no interior de Minas, e uma enfermeira muito sorridente nos atendia, e depois de uma palestra que eu ministrei, ela me procurou e disse: o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Eu falei: mas é claro que eu estou vendo. Ela me disse: esse sorriso é uma mentira, porque por trás desse sorriso eu escondo uma alma doente, ferida, machucada. Tem muita gente que não se perdoa. Helenivação, talvez a maior expressão que nós temos no Brasil de capelania hospitalar, mais de 40 anos de trabalho extraordinário, com tantas histórias de pacientes sofridos na vida. Conta num dos seus livros a história de Doralice. Doralice, por causa das suas angústias de não perdoar a si mesma, tomou uma decisão de tirar a vida, bebeu soda cáustica, destruiu seus órgãos internos. Correram com ela para um hospital, e um dos mais afamados cirurgiões de São Paulo dedicou sua vida a restaurar os órgãos internos de Doralice. Meses e meses, mais de uma dezena de cirurgias reparatórias. Depois de tanto empenho e tanto esforço, sentindo como que laureado por um prêmio grande, dá alta para Doralice, e a Doralice volta para casa. Uma semana depois, quando esse médico estava para fazer uma viagem para uma conferência internacional de medicina, o telefone toca no seu escritório. Era da casa de Doralice, e a informação era essa: Doralice acabou de cometer suicídio. Ele cancela a viagem,
vai para aquela casa, debruça sobre o caixão da Doralice, com lágrimas pingando no corpo gelado daquela moça. Ele disse: Doralice, me perdoe, me perdoe. Eu curei as feridas do seu corpo, mas eu não lancetei as feridas da sua alma. Há muita gente com a alma ferida, porque nunca liberou perdão para si mesmo. Certa feita fui convidado a visitar uma senhora de 80 anos, seu filho mais velho, amigo meu, me disse assim: mamãe tem 80 anos, eu sou o filho mais velho, eu nunca vi minha mãe feliz, nunca. Minha mãe não sorria, minha mãe tem uma tristeza crônica, já levamos para médico, para psicólogo, para psiquiatra, já fez todo tipo de exame, ninguém detectou nada. O senhor podia ir lá conversar com ela? Eu falei: eu vou. Eu chego naquela casa e vejo aquela senhora de semblante distante, abatido, sentado num sofá, olhando para o infinito. Comecei a conversar com ela e, por graça divina, ela disse para a família: eu quero ficar sozinha com o pastor. Quando eu fiquei só com ela, ela olhou nos meus olhos e me disse assim: pastor Hernandes, eu sofro há 60 anos. E eu disse: o que houve? Ela me disse: eu traí meu noivo, ele nunca ficou sabendo. Me casei com ele, já sou viúva há muitos anos, mas aquele pecado que eu cometi está tão vivo na minha memória como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu não tenho paz, eu vivo num cárcere emocional. Todos os dias eu sou açoitada pelo chicote da culpa. Eu não me perdoo. Eu glorifico a Deus porque naquele dia eu preguei o evangelho para aquela senhora. Ela recebeu a Jesus como seu Salvador e perdoou a si mesma e recebeu o pleno perdão de Deus e viveu o resto dos seus dias feliz. Em nome de Jesus, tome posse do perdão de Deus. Saia desse cárcere, saia desse pelourinho, do açoite cruel, da culpa que assola a sua alma. Hoje você pode sair daqui livre, perdoado, restaurado por Deus. Então, vamos ao texto de Mateus 18, 24, 21 e 22, que agora a pergunta não é por que perdoar, mas até quanto perdoar. E a pergunta de Pedro é muito curiosa, porque ele se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Não, ele não está falando de coisa vaga, ele está falando de uma relação pessoal. Alguém peca, meu irmão peca contra mim, não é contra o outro, contra mim. Até quanto, Senhor, eu devo perdoar? Até 7 vezes. E veja você que 7 é um número emblemático na Bíblia, é um número completo. Eu acho que o que o Pedro está dizendo é o seguinte: Senhor, eu devo perdoar plenamente, até 7 vezes, até aguardando o elogio de Jesus. Pedro, você é um homem crente mesmo, viu? Você é batuta, cara. Aí Jesus desconcerta o Pedro, diz: não, Pedro, não é até 7 vezes, é até 70 vezes 7. Desculpe de falar isso, Pedro acho que não fez comum para saber rápido assim quanto é 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer com isso? Até quando você vai perdoar? 70 vezes 7 não é apenas 490 vezes, não. 70 vezes 7 é um perdão ilimitado. Me permita perguntar: quantas vezes você já pecou contra Deus? Quantas vezes? Já passou de 490 vezes? Já? Dá para você contabilizar quantas vezes você pecou contra Deus? E o que você faz quando você peca?
Senhor, me perdoe. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, perdoa-me, Senhor. E o que você espera de Deus? É que Ele perdoe você. 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 Você já imaginou se Deus falasse assim para mim: olha, Hernandes, você pode pecar até 490 vezes. Se você pecar 491, está arriscado o meu mapa. Estava perdido. Talvez você veja aqui hoje e precisa resolver esse problema na sua vida. Talvez tem gente que você riscou da sua lista. Talvez você não tenha ódio, eu vou mandar matar o fulano. Não é isso não. Fulano morreu para mim. Eu não considero ele mais. Não está na minha lista mais. Você conhece gente, vou dar um gelo no fulano. Dá um gelo. Não falo mais com você. É indiferente. Se Deus tratasse você assim, como é que seria a sua vida? Até quantas vezes, Senhor? Até quando eu vou perdoar? Até 7 vezes? Não, Pedro, até 70 vezes 7. Tem gente, eu perdoo, mas agora você para lá e eu para cá. Nunca mais quero me relacionar com você. E se Deus fizesse isso? E se Deus fizesse isso com você e comigo? O que seria? Quer ver uma coisa? De forma prática. Certa feita alguém chegou para Jesus e perguntou assim, pergunta de algibeira: o senhor, fala aí, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus respondeu assim: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, por isso disse: deixa o homem seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e o que Deus uniu não separe o homem. Em outras palavras, vocês não conhecem a Bíblia? Vamos voltar para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz. Aí eles tornaram a perguntar: mas então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Aí Jesus respondeu assim: não, vocês não entenderam Moisés. Moisés nunca mandou divorciar. Casamento é uma instituição divina, divórcio não é uma instituição divina, é uma instituição humana. Agora, sabe por que Moisés permitiu? Não mandou, não, permitiu, porque há uma diferença entre mandar e permitir. Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. E o que é dureza de coração? Incapacidade de quê? De perdoar. Sabe por que tem tantos divórcios hoje? Porque tem disposição de quê? De perdoar. Deixa eu fazer uma perguntinha: existe algum casamento aqui sem qualquer nesga de erro? Você é uma pessoa perfeita? Seu cônjuge é uma pessoa perfeita? Não é. Tem erros pequenos, tem erros médios, tem erros grandes, tem pecados que às vezes só Deus conhece, tem pecados que eu faço que prejudica a mim, tem pecado que eu faço que prejudica a mim, prejudica a minha família, prejudica muita gente. Quantos desses pecados Deus perdoa? Quantos? Todos. Onde tem arrependimento, tem confissão, tem abandono do pecado, tem perdão de Deus. Talvez você precisa perdoar alguém da sua casa, da sua família. Talvez é o seu marido, talvez é a sua mulher, talvez são seus pais, talvez são seus irmãos, talvez é o sócio da sua empresa que passou uma rasteira em você. Talvez é alguém que espalhou boataria dos fake news da vida pelas mídias sociais, manchando a sua reputação, num verdadeiro assassinato de reputação. A única maneira de você sair desta noite aqui livre, verdadeiramente livre, é espremendo o pus da ferida e perdoando, até 70 vezes 7, ou seja, de forma ilimitada. Vamos ao último texto agora, Lucas 17, por favor. Lucas 17.
Agora a pergunta não é por que perdoar, agora a pergunta não é até quanto perdoar, agora a pergunta é como perdoar. A primeira palavra do texto está aí no versículo 3, acautelai-vos. Eu gosto de Jesus, muito particularmente por esta palavra. Ele está tratando de coisa sensível. Se tem relacionamento machucado e ferido, significa que o problema está o quê? Ferido, machucado. Paulo diz assim lá em Gálatas: meus irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o, de que maneira? Com espírito de brandura. A palavra corrigir aí não é dar um sermão não é uma bronca não, a palavra corrigir aí vem de uma palavra médica, da medicina, para o ortopedista que vai lidar com alguém com um braço quebrado, ele precisa ter tato, jeito, está machucado, dói. Então a primeira coisa que você tem que ter no trato da questão do perdão é cautela, acautelai-vos, para você não usar uma marreta de 5 quilos para pregar uma taxinha, para você não usar uma força desmesurada para resolver um problema pequeno, porque tem gente que na hora de resolver a questão de perdão, ele agrava mais o problema ainda. Olha, eu vou te perdoar, porque eu sou uma pessoa muito crente, muito espiritual, cheio do Espírito Santo, quase celestial, e você é um miserável pecador, então eu tomei a decisão de perdoar você. Pronto, estragou tudo. Acautelai-vos. 2 exemplos. Quando aquela mulher foi apanhada em flagrante adultério, e os seus acusadores estão dizendo: olha, a lei manda apedrejar, o senhor fala o que sobre esse assunto? E aí Jesus não respondeu nada, baixou a cabeça e começou a escrever na terra. E ele disse: mas o senhor não vai falar nada? A lei manda apedrejar, o senhor vai falar o quê? E Jesus se levantou e disse: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E eles foram saindo, um por um, a partir do mais velho. E Jesus perguntou para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno, vai e não peques mais. O que Jesus está te ensinando aqui? Não se esmaga a cana quebrada, não se apaga a torcida que fumega, não tripudie sobre alguém que já está machucado pela vida. Nós não somos um exército que mata os seus feridos. A igreja não é uma comunidade de culpa, de acusação. A igreja é uma comunidade terapêutica, de cura. Se alguém cai, não é para massacrar a pessoa. Se alguém cai, é para estender o braço e levantá-la. Dizer: estamos aqui, somos família. Família não deixa para trás, família não abandona. Estamos juntos, queremos ver você recuperado. Acautelai-vos. Segundo exemplo, Pedro negou Jesus. Como é que Jesus vai recuperar o Pedro? Pedrão, você é covarde, hein, cara? Eu não te avisei, Pedro, você é um fracasso, cara. Não, nada disso. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Em nome de Jesus, ao abordar alguém que machucou você, cautela, para não agravar mais o problema. Aí Jesus vai para o segundo passo e diz assim: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. O que Jesus está querendo dizer aqui? Primeiro, repreender não é dar sermão, viu gente? Repreender é chamar para perto, cuidar. O que Jesus está querendo dizer aqui é que o tempo não cura ferida. Você conhece aquela expressão brasileira: o tempo é o senhor da razão? O tempo resolve tudo. Bota debaixo do tapete, o tempo passa, essa mágoa vai embora. Tempo não cura ferida, não, sabia? 2 exemplos. Quando Jacó passou 20 anos fora de casa, saiu brigado com o irmão dele. Aliás, o irmão dele queria matá-lo, Esaú.
20 anos depois, ele volta com a consciência perturbada. Os irmãos José, segundo exemplo, venderam José como escravo para o Egito. Passaram-se 22 anos, eles vão para o Egito, José os reconhece. A consciência deles está perturbada depois de 22 anos. Tempo gangrena a ferida, não cura a ferida. Se o teu irmão pecar contra ti, não fique em silêncio, não guarde mágoa, não beba veneno pensando que outro é quem vai morrer, não destrua você mesmo com autofagia. Se alguém pecar contra você, vai a ele, mas não vai ao próximo não espalha boato não, porque às vezes a gente faz isso, o fulano tal me machucou, o fulano tal fez mal contra mim, espalha para todo mundo que o fulano fez mal para ele, menos ir no fulano e repreendê-lo. Vai lá, confronte o assunto, trata do assunto, sem espalhar para todo mundo. Irmãos, a internet é uma bênção, eu amo as mídias sociais, eu uso as mídias sociais, mas é um desastre, porque hoje as pessoas falam mal de todo mundo, atacam todo mundo, ferem todo mundo, não tem escrúpulo nenhum em destruir a reputação de uma pessoa. Agora olha o texto, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então me permita dizer isso a você, o amor de Deus por você é incondicional, não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais, não há nada que você possa fazer para Deus amar você menos. Deus ama você com amor eterno. Agora o perdão de Deus não é incondicional, o amor é, o perdão não. A quem Deus perdoa? A quem? A quem? Se arrepende. Não há perdão para quem não se arrepende. Então Jesus está dizendo assim, se o teu irmão vier a ti arrependido, perdoa-lhe. Agora, por favor, o versículo 4 é algo que humanamente é incompreensível. Está escrito assim, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Você e eu nunca vimos isso, eu nunca vi alguém machucar uma pessoa de manhãzinha, falando, me perdoa, eu errei. 2 horas depois ele fere de novo e volta, desculpa, eu errei. Aí meio-dia ele machuca outra vez a mesma pessoa, fala, rapaz, me desculpa, eu errei. Aí 3 horas da tarde ele machuca outra vez, cara, me perdoa, eu errei. 6 horas da noite ele machuca de novo a mesma pessoa, rapaz, eu errei. 9 horas da noite ele erra de novo. Você está dizendo, você vai falar assim, rapaz, você está de brincadeira comigo, né? Você está querendo brincar com a minha cara. Não é assim que a gente reagiria? E Jesus está usando aqui uma situação quase que impossível para dizer o seguinte, você nunca pode negar perdão para uma pessoa que vem a você e diz, eu estou arrependido, me perdoe. 7 vezes no dia, mas deixa eu ilustrar isso para partir para o encerramento. Acho que todos vocês já ouviram falar de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom pertencia a uma família na Holanda, e a família dela no período da Segunda Guerra Mundial, melhorou um pouquinho. Na Segunda Guerra Mundial, a família dela foi acusada de um grave crime, porque o pai dela, a família dela, abriu um espaço na casa deles para esconder judeus que estavam sendo perseguidos e mortos. Por isso, refúgio secreto. A casa dela era um refúgio secreto. A família dela foi apanhada, jogada num campo de concentração. O pai morreu, a irmã Betsy morreu, mas ela sobreviveu. Corrie ten Boom. E ela passou a pregar mundo afora, mormente na Alemanha, contando as experiências da sobrevivência.
experiências incríveis. Uma das mais incríveis, pastor Rubens, é que quando ela estava sendo levada para o campo de concentração e os guardas cortando o cabelo, rapando o cabelo todo, fazendo investigação de tirar tudo do corpo, apalpar até as partes íntimas do corpo, ela orou a Deus, que ela estava com a biblinha dela, a Bíblia pequena. Falei, meu Deus, eu preciso da minha Bíblia. E ela está na fila, e ela fez uma oração: Deus, que os teus anjos acampem ao meu redor agora, para que eles não vejam a minha Bíblia. Lá pelas tantas ela pensou, mas anjos são espíritos invisíveis. Senhor, eu preciso de um anjo visível para me proteger aqui, para eu levar minha Bíblia. E ela disse que a pessoa que estava na frente dela foi examinada, a pessoa que estava atrás dela foi examinada, e ela passou como se fosse invisível, e levou sua Bíblia. Mas ela saiu da prisão, um dia está pregando na Alemanha, e o guarda da prisão, aquele que mais fustigava, batia, cruelmente, inclusive matando a sua irmã Betsy, já tão fraquinha, está lá no auditório, e ela o reconhece, e o cara reconheceu ela também. O cara se tornou crente, se converteu, e está lá escutando, corre tembum. E o cidadão na porta da igreja, depois do culto, estendeu a mão para falar com ela. Gosto de sangue veio na boca dela. Ela encolheu a mão, e o Espírito Santo disse a ela: pois está na hora de você ficar livre dessa mágoa. Estendeu a mão de novo e disse: eu sei o mal que o Senhor me fez, mas eu te perdoo em nome de Jesus. O Senhor fique livre, porque a partir de agora eu estou livre. Esse é o perdão que você e eu podemos oferecer, porque esse foi o perdão que nós recebemos. Mas qual foi a reação dos discípulos para terminar? Versículo 5: Senhor, então aumenta-nos a fé. Sabe o que eles estão dizendo? Ô Senhor, o Senhor botou a régua muito em cima, esse padrão não dá para nós não, nós não temos cancha para isso não, aumenta-nos a fé então, Senhor. Sabe o que significa isso, irmãos? Perdão, como disse no começo, não é porque você foi bem criado, porque você tem um temperamento ameno, que você é uma pessoa mansa, cordata, doce. Não, perdão é uma obra da graça de Deus em nós. Tome a decisão de perdoar, assim como Deus em Cristo perdoou você, completamente, totalmente, eternamente. Talvez você vai precisar sair daqui hoje, fazer um telefonema, passar uma mensagem, fazer uma visita, mas em nome de Jesus, tome essa decisão, porque perdão não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. Eu resolvo perdoar, como Deus em Cristo me perdoou. Eu quero orar com vocês. Fiquem em pé, por gentileza. Nós vamos orar. Tem algum pecador aqui hoje? Ou só eu que sou pecador? Tem alguém que já foi perdoado aqui nessa noite? Louvado seja Deus. É hora agora de você exercer perdão. Senhor, eu quero te agradecer, porque nesta noite tu reúnes aqui o teu povo, para nos instruir através da tua palavra, acerca de um assunto tão importante e necessário. Tu conheces cada pessoa que entrou aqui, tu conheces cada pessoa que está conectada conosco pelas mídias sociais, tu sabes onde alguém ainda está sofrendo, como está sofrendo, e eu te peço em nome de Jesus, que tu apliques esta palavra ao coração de cada pessoa,
Estou consciente de que eu só posso falar aos ouvidos, mas o teu Espírito é poderoso para falar ao coração. Então, Deus, manifesta o teu poder e graça e traz salvação nesta noite, traz cura de relacionamentos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Word of Truth with Hernandes Dias Lopes. Dear brothers, we are going to open the Word of God in the Gospel of Jesus Christ, according to the account of Luke, chapter 16. Luke chapter 16, and we will read from verse 19 to verse 31. Luke chapter 16 to 31 says the following. Now there was a certain rich man who was dressed in purple and fine linen and who fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, covered with sores, who lay at his gate and longed to eat the crumbs that fell from the rich man's table. And even the dogs came and licked his sores. And it happened that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried in hell. Being in torments, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Then he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may bruise his sore in water. Take my finger and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that you in your lifetime received your good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted here, while you are in torment. And besides all this, between you and us a great chasm has been fixed, so that those who want to pass from here to you cannot. Neither can he pass to us. Quote. Then he said, Father, I beg you to send him to my father's house, for I have 5 brothers, that he may testify to them, so that they will not also come to this place of torment. Abraham said, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. Quote. But he insisted, No, Father Abraham. If someone goes to them from the dead, they will repent. Abraham said to him, If they do not listen to Moses and the prophets, will they not be persuaded even if someone rises from the dead? Beloved brothers, I would like to speak to you this morning on the subject of a profound contrast. A profound contrast. This is one of the most remarkable passages in the Bible. This passage is easy to understand. This passage is crystal clear. You can disagree with it, you can deny its truthfulness, you can despise its teachings. There is only one thing you cannot deny, and that is its clarity. Jesus paints before our eyes an absolutely clear, lucid, solemn, eloquent picture,
showing us here in this scene the picture of a rich man. The Bible says that he was dressed in purple and fine linen. The Bible says that every day, not just on weekends and holidays, but every day, he indulged himself splendidly. And the text contrasts this man in a position of such honor, such pomp and such luxury with a certain beggar whose name was Lazarus, which means he who trusts in God. And yet, covered with sores, he lay at the rich man's door, his stomach ravaged by hunger, wanting to feed on the crumbs that fell from the rich man's table. And the text does not say that he managed to do this, but it does say that because he was sore, the dogs, most likely the leprous dogs that roamed the streets looking for food, came to lick his sores. And the text also says that Lazarus died, raised to Abraham's bosom, heaven, his father's house, paradise, the New Jerusalem. And the text goes on to say that the rich man also died and, in detail, was buried. And the text also says that after death the story continues. Because in hell, the rich man, being in torment, looks into the distance and sees Abraham and Lazarus in his bosom. And tormented as he was by the flames, he begs his father Abraham, "Father Abraham, tell Lazarus to dip his finger in water and come here to cool my tongue, because I am tormented in these flames." And the answer he hears does not bring him comfort, saying, "Look, you have destroyed some of your possessions in life." Lazarus also destroyed his misfortunes. Now Lazarus is in the comfort of torments. And what's more, there is a great gulf between us and you, so that neither those from here can pass over to there, nor those from there pass over to us. Quote, and this man, perhaps overcome by a feeling of concern for his family, says, "Then, Father Abram, send Lazarus to go and speak to them. I have 5 brothers, so why should I not come to this place of torment?" Quote, and the scripture says that Jesus' order, Jesus' speech is, they have Moses, they have the prophets, they have the Bible. Listen to what the Bible is saying. "No, Father Abraham. If someone from the dead goes to them, they will repent." The rich man, besides being rich, was a mystic. He believed in the communication of the dead with the living. However, the text corrects the theological deviation of the rich man in hell, which not even hell was able to correct his theology. And Jesus telling the parable or the text says, "Abraham, however, answered him, if they do not listen to Moses and the prophets, if they do not listen to the Bible, neither will they be persuaded, even if someone were raised from the dead." Quote, in the story of Jesus, there is no communication of the dead with the living. In order for someone to communicate with the living, they must first be resurrected and then talk. Well, this story gives us profound contrasts. First, contrast in life. Contrast in life. Jesus' account could not be more eloquent, because it says that this rich man was dressed in purple and fine linen.
This represents that his clothes were the most expensive at the time. Purple was a dye extracted from the bottom of the sea. And only senators, only the rich at the time could wear purple. Do you remember that Lydia, who was mentioned in the 8 o'clock service, was an Asian businesswoman in Philippi who sold purple? Fine linen was the best at the time. This man wore the most expensive brands, the most beautiful clothes. The text says that this rich man indulged himself, not indulged himself. He indulged himself splendidly. Every day with his banquets, his fine delicacies, his extravagant luxury. He has a lot and shows off everything he has. He is crowned with goods. He is surrounded by abundance. He has the surplus that the other does not have as basic. And, beloved brothers, it seems to us that this is still the picture today, when so many have plenty, abundance, and exuberance. But it is curious that in the contrast of life there is no accusation against this rich man that he is a murderer, that he is a thief, that he is an adult, that he is corrupt. He is only described as a rich man, who dresses very well and who feasts on banquets or plentiful meals every day. And that he is indifferent to the poor, suffering beggar who is at his door. The text does not say that he opens the door to meet the needs of the poor. The text does not say that he is compassionate toward the poor. The text does not say that he is sensitive to the poor. The text does not say that he even gives the poor the crumbs that fall from the table. He is rich, he thinks of him. His life is him. Everything revolves around him for his well-being and his comfortable luxury. But still in the contrast of life, you find a beggar who has nothing, who has no clothes, who has no food. Who has no health, no help, no relief. The only company given to this beggar are the leper dogs that come to lick his ulcers. It seems to us that this contrast still exists today. Some have too much, others don't have the basics. Some wear expensive designer clothes, others don't even have rags. Some eat and live to eat and die from eating so much, while others die of hunger. And perhaps this contrast in life affects us to this day. Last week I returned from Guinea-Bissau and I was heartbroken, deeply wounded. And to see a country of 2 million inhabitants, where I didn't see a middle class, I only saw poverty. The expectation of a people whose dream is to eat today, not tomorrow, today to see young women with a bowl of cucumbers or a bowl of potatoes to sell that bowl all day long around her so that at the end of the day, who knows, they might have a plate of food.
Poorly built houses, unbearable heat, and people on the streets without jobs, without wages, without prospects, while others have so much luxury, so much wealth, so much pomp, so much surplus, and this contrast assaults us. But this text brings us, brothers, a second contrast, the contrast of death. Because verse 22 says, "It happened that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried." I want to tell you that the poor man dies, the rich man dies. The arrow of death reaches the highest palaces. There is no way to shield a human being from death, neither money, nor social position, nor wealth, nor expensive clothes, nor banquets or dishes. Death comes and comes for everyone. But what is curious about the contrast of death, my beloved brothers, is that the text says in verse 22 that the beggar died, but it does not say that he was buried. And Jesus carefully emphasizes this. He only died, but there was no funeral ceremony, no cedar coffin, no music, no ceremony, no speeches. Perhaps he was a pauper, we would say today, with a shallow grave. Or worse, knowing the history of the East, perhaps the dogs were his coffin and his agents. Funerals. And we leave this scene horrified, nauseated, disgusted. However, what this text teaches us is that life is not just living and that death is not just dying. Because the text says that the rich man also died, and it is written that he was buried. And I imagine the scene that is behind the silence. What a ceremony, what a cedar coffin, what a funeral ceremony, what laudatory speeches praising the great man that he was, the success that he had, the pomp that he garnered, the riches that he acquired, flowers. Refinement even in death. And perhaps when the coffin was lowered into the grave, someone said, "He is at rest." Contrast in death. This scene is still there every day. Still. Now pay attention. The rich man is not in hell because he was rich. Nor is the wounded Lazarus in heaven because he was poor. That is not Jesus' tone. Wealth is not a problem. Wealth is a blessing. Wealth is not a curse. Wealth is a privilege, it is an opportunity. No one goes to hell for being rich. On the contrary, wealth is a blessing for you to help, for you to assist. The point that Jesus highlights is that this man is rich, but his life is focused only on himself. He does not use what he has to be a blessing, to help, to aid, to invest in the lives of others. He is a rich miser. The poor man, Lazarus, does not go to heaven because he is poor. Poverty is not a virtue, nor is wealth a sin. The word Lazarus means God is my help. Despite poverty,
this man believes in God. Despite poverty, this man hopes in God. Despite misery, despite life circumstances, this man has his hope in God. And it does not matter who you are, rich or poor, doctor or illiterate, big or small, man or woman, young or old. If today you put your trust in Jesus, you can have eternal life. But you can be rich, you can be great, you can be a doctor, you can be a scientist. If you do not put your trust in Jesus, I can assure you, hell is at the end of your life. Now let's look at the third contrast, the contrast in eternity. Life is not just living. Death is not just dying. The text says, check it out with me, verse 22, that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The Bible does not say that he was buried. Perhaps, as I said, the dogs were his tomb. But man is not just a body. Man is not just matter. Man was created in the image and likeness of God, and God put the breath of life into him and he became a living soul. What is death? Death is when the soul, this immaterial and spiritual element, is separated from the body. But Jesus is not talking here about annihilation. Jesus is not talking here about a place of purification, a purgatory, where the person will suffer and suffer and suffer for a long and unspecified time until he is purged and then enters into glory. Jesus is not talking here about this man dying and being disembodied and being incarnated again and was incarnated again and was incarnated again and was incarnated again. No, and the Bible also doesn't say here that the soul remained asleep, no. The Bible says that the beggar died and was taken by the angels to Abraham's bosom, to heaven, to paradise, to the New Jerusalem, to the Father's house. There is no possibility of change between what he was in life and what he will be after death. Man is destined to die only once, and after that comes judgment. In other words, it is impossible for someone to die wicked and be resurrected to the resurrection of life. It is impossible for someone to die wicked and enter heaven, just as it is impossible for a godly person to die and go to hell. This is the moment of decision. But notice, brothers, that this man, although wounded, he died and was escorted. His soul was taken to Abraham's bosom. And there is no crying there. And there is no pain there. And there is no mourning there. And there is no misery there. And there is no suffering there. And there is no anguish there. And there is no stomach shot by hunger there. There is no misfortune there. There are no leper dogs there. There he is in comfort, in the comfort of God. I want to tell you that heaven is not a lie. Heaven is not a myth. Heaven is not a chimera. Heaven is not a fantasy. Heaven is a reality. Heaven is a place. Heaven is a state of eternal bliss. And heaven is promised to everyone who believes in the Lord Jesus Christ. But I also need to tell you that hell exists. Because look with me at the text verse 23. In hell. Because verse 22, part B, says, the rich man also died and was buried in hell. Of course, in hell it is not the body, it is the soul, because the body was buried. So, pay attention to this. The moment a person dies, the exact moment he dies, his soul detaches itself from the body, separates itself from the body and goes immediately either to heaven, to Abraham's bosom, or to hell.
You are not a body that has a soul, you are a soul that has a body. Your body does not survive without the soul, but your soul survives without your body. And the Bible says that this man died and was buried, but in hell, because the soul has consciousness. And when he wakes up in hell, the Bible says that he is tormented. And the image that Jesus paints could not be more aggressive to our senses, because he is tormented in flames. And what he asks for is so little. He only asks that Lazarus, who is arriving at his door, dip the tip of his finger in water to put on his tongue to cool his tongue. A drop of water in eternal flames. Maybe you ask, but where is hell? And I answer, it is at the end of a life without Christ. Maybe you say, but isn't that politically correct? But it is not elegant to talk about hell. That is a harsh word. That is a word that scares. That is a word that hurts. That offends the sensibility. But it is better to hear about hell than to go there. The one who spoke most about hell in the Bible was Jesus, and he is the very expression of love. It is an act of love to warn you to flee from the wrath to come, because today is still time to repent. Today is still time to turn to God. Today is still time for you to be reconciled with God. Today is still time for you to be saved and have eternal life. Amen. The Bible says that in hell man is in an irreversible situation, because it is a great abyss. There is no way to get out of there to here, nor from here to there. In other words, if man is destined to die only once, and after that comes judgment, there is no more chance of helping someone who has died. There is no chance. Don't create fantasies, don't create false expectations. There is no seventh-day Mass, number 30-day Mass, no sacrifice that anyone can make here. There is nothing that anyone can do here for someone who has already died. Today is the opportune day of salvation. After that, there is no more hope. Secondly, there is no consolation in heaven, or in hell, to be more precise, not a drop of water. Brothers, this is terrible language. The Bible calls it an unquenchable fire, a worm that never stops gnawing, outer darkness, being banished forever from the face of God, weeping and gnashing of teeth. We leave, perhaps with a broken heart and disgust. But since Jesus is true, and since the Bible is the truth, and since God does not joke so much in offering his love as in warning of his judgment, it is time for us to stop and think about something. The decision is today, but the text still makes it clear that in hell there is no longer the slightest possibility of helping anyone. This man's conscience regarding his family and himself was awakened too late. The Bible allows me and allows you to enjoy the joys and adventures of life. There is no sin in your being a wealthy person, in your being a rich person and enjoying banquets and enjoying beautiful clothes and going to wonderful places and taking wonderful trips and eating in wonderful restaurants and enjoying all the good things in this life, because God made everything for your pleasure. Now, pay attention to this. If you only live for this life, if you only cultivate for this life, if you only live to dress nicely, to eat good food, to take wonderful trips, to stay in wonderful hotels, to enjoy life here and now, and you never stop to think about your soul, never invest in eternity, you run a great risk. Because death can catch you at a time you don't expect, and after you die you have no chance to change that scenario.
Contrast in life, contrast in death, contrast in eternity. What are you going to do? What decision are you going to make? Jesus ends this text by showing one last lesson. The only way to warn a person to escape the coming wrath and hell is to listen to Moses and the prophets. Of course, Jesus was saying this back in the 1st century, when the entire Bible had not yet been written. Moses and the prophets are a symbol for the Old Testament. The only way for someone to escape eternal condemnation and have salvation is to listen to the message of the Word of God, the gospel of Jesus Christ. That is why the Bible says, "Today if you hear the voice of God, do not harden your heart." Today is the opportune day. Quote, what will your decision be? God help us. Word of Truth with Hernán Diaz Lopez.